Olha, eu até queria gravar vídeos com outros temas, mas eu tenho que trabalhar com o que tem notícia, né? Então, crise na Gávea. Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Guilherme e este é o É do Jogo. E pra variar um pouquinho a temática do futebol brasileiro, o Flamengo está em crise. Eu acho que é impossível você passar um ano inteiro praticamente sem ouvir essa frase. Isso acontece literalmente todo ano com o Flamengo. É até meio bizarro que, até por exemplo, se você pensar no ano de 2019, que o Flamengo teve um ano muito mágico. Durante o início do ano, até o momento da chegada, né, do Jorge Jesus, inclusive os primeiros meses também do português no cargo do treinador do Flamengo, o Flamengo passou sim por algumas crises naquele ano e, bom, é sempre algo muito recorrente com o clube carioca. Mas antes de entrar no assunto em si, eu gostaria de pedir para você que está aí acompanhando esse vídeo agora e que nunca viu nada aqui do jogo, ou então já vê, mas ainda não está inscrito, que se inscreva aqui no canal e que também deixe seu like aqui no vídeo, porque isso ajuda muito para que esse vídeo alcance o máximo de pessoas possíveis. E também, se puder, compartilhe esse vídeo com amigos, mande nos grupos de WhatsApp, com os amigos que você sabe que vão gostar do conteúdo, que vão achar interessante. Eu tenho outros conteúdos aqui que também são interessantes e vou até deixar algumas opções aqui para assistir, e isso tudo ajuda muito de verdade. Mas enfim, agora falando sobre a questão da nova crise do Flamengo, né? Isso tudo começou, o estopim da crise foi depois do soco que o preparador físico, ex-preparador físico do Flamengo, Pablo Fernandes, ele deu no Pedro, que é o centroavante da equipe. E desde então o Flamengo está atolado numa crise muito absurda e cada dia que passa, surgem mais e mais notícias de que a relação do Sampaoli com os jogadores, com o elenco do Flamengo, ela vem se deteriorando muito. E é até meio estranho parar para poder pensar nisso, porque o Sampaoli ele sempre foi conhecido como um técnico que não é muito próximo de jogadores. Tanto no Santos, a repercussão a respeito do trabalho dele era essa também, no Atlético Mineiro também, e na seleção da Argentina isso também foi muito claro, e inclusive esse talvez tenha sido o pior trabalho do Sampaoli nos últimos anos, que foi quando ele foi treinador da seleção antes da Copa de 2018. Na Copa do Mundo, inclusive, vinha até tendo algumas certas discussões em relação ao Sampaoli. Na época, ele meio que tentou se aproximar um pouco do Lionel Messi para ser um pouco mais... ter o grande astro, né, da equipe próximo de si, mas isso não funcionou assim tão bem. E ele acabou tendo uma passagem muito... acho que a melhor palavra seria realmente um fracasso a passagem do Sampaoli na Argentina, na seleção da Argentina. E a mesma coisa aparentemente vem acontecendo no Flamengo. Durante um período o Sampaoli até vinha tendo uma sequência interessante com o Flamengo. Depois da partida contra o Bragantino, ele passou um longo período de invencibilidade. Se não me engano, foram 11 jogos de invencibilidade depois dessa derrota. Mas desde então, desde a vitória para o Atlético Mineiro, que foi quando teve o soco do Pablo Fernandes em cima do Pedro, a situação vem piorando cada vez mais. Nos jogos do Flamengo atualmente, você vê uma certa aceitação com o fracasso, com o vexame, que é absurda. Você vê depois, por exemplo, do jogo contra o Olímpia, e você vê o reflexo, né, dos jogadores, você vê que nenhum semblante de vergonha, de raiva, de tristeza era possível enxergar na cara daqueles jogadores. Acho que só o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro falaram nas suas entrevistas, pediram desculpas à torcida do Flamengo, porque... E isso pra mim é meio bizarro, porque o time inteiro passou uma vergonha absurda e ninguém falou nada. Gabigol não falou nada, Davi Luiz não falou nada. Os jogadores de grande porte da equipe do Flamengo, eles tinham que aparecer nesses momentos para poder dar explicações. E a mesma coisa aconteceu no jogo de ontem contra o São Paulo, quando após o final do primeiro tempo, que foi mais uma vez um primeiro tempo patético do Flamengo, quem foi dar entrevista foi o Vitor Hugo, que é um jogador de 19 anos, é o mais novo jogador do elenco do Flamengo no momento. E com o Gabigol, com o Davi Luiz, que tudo bem, não estava no campo, mas assim, tinha Léo Pereira, tinha Fabrício Bruno, tinha diversos jogadores que fizeram, tinha o Gerson, diversos jogadores que já têm história no Flamengo, que têm títulos pelo Flamengo, e quem foi dar a entrevista foi um garoto de 19 anos. Parece até uma certa tentativa de tentar usá-lo como um escudo, porque, tipo, ele é um garoto das bases, alguém que a torcida atualmente gosta bastante, então vamos usá-lo aqui como um certo escudo para não tentar botar a cara dos medalhões nesse momento, porque os medalhões vão ser atacados provavelmente pela torcida. E isso pareceu muito uma forma de tentar
absorver um pouco o dano em cima do elenco. E eu acho que por parte de muita gente, o elenco vem sim sendo poupado de críticas. Você vê constantemente na internet pessoas criticando o Sampaoli, algumas pessoas você vê criticando a diretoria, mas os jogadores parecem ter saído muito impunes nos últimos dias, né? Que você vê as reclamações em relação ao Flamengo. E eu acho isso um tanto quanto errado, porque assim, eu entendo essa questão de que jogador escolhe treinador, né? Que os jogadores forçam para poder o treinador cair de vez em quando, porque não gosta do trabalho do treinador. Eu até entendo isso no sentido de entender o que acontece. Eu não entendo como na forma de concordar. Eu acho isso o cúmulo do absurdo. Porque quando você está ali em campo, você está representando, não é aquele treinador que está ali do seu lado. Você está representando a camisa que você está vestindo, o emblema que você está ali vestindo. Você está representando as milhares, milhões de pessoas que estão assistindo você jogar, tanto no estádio como pela televisão. A torcida é o que mais importa. As pessoas que estão acompanhando, que estão se dedicando dia após dia, minuto após minuto, e entregando o seu dinheiro para poder estar lá presente e mostrar àqueles jogadores um apoio, mostrar àqueles jogadores que eles estão ali juntos deles, mesmo no momento de dificuldade. E isso parece que os jogadores do Flamengo estão simplesmente ignorando porque eles estão com uma birra com o técnico. Isso pra mim não entra na minha cabeça. E isso eu tô falando do Flamengo, mas poderia ser sobre qualquer clube que o elenco tentar derrubar o treinador porque não gosta do trabalho daquele treinador. Os caras só estão prejudicando a própria camisa, os caras só estão prejudicando o próprio clube. E não tem um dirigente que veja isso e ache isso um absurdo. Não tem um dirigente que enxerga essa situação que está no momento acontecendo com o Flamengo e fale tipo, gente, vocês estão completamente desonrando a camisa do clube que vocês estão acompanhando. Não tem um dirigente que vá até o vestiário, que fale, que dê um esporro, que cobre, né? Porque eles são chefes, os diretores são os chefes desses jogadores. Não tem ninguém que vá até lá e fale, gente, vocês estão desonrando a camisa do Flamengo, que é uma camisa de muito respeito no futebol brasileiro. Pelo contrário, o que parece no Flamengo é que os jogadores eles têm o tempo inteiro suas cabecinhas bem alisadas, bem acariciadas, porque coitados deles, não é mesmo? Olha tudo que eles já ganharam pelo Flamengo. Eu acho que tanto para o Flamengo quanto para qualquer clube que queira ter uma equipe competitiva, precisa de ter cobrança profissional o tempo inteiro e precisa, obviamente, de pessoas capacitadas para comandar o futebol. Seja dentro de campo com o seu treinador que vai colocar a equipe para jogar da melhor forma possível, seja também em cima, com diretores com capacidade, com entendimento suficiente de futebol, tanto para conversar com o técnico a respeito de contratações e coisas do tipo, como para lidar com jogadores de forma a cobrá-los de maneira profissional. E também para abrir mão de jogadores que veja que não é mais necessário estar ali presente dentro daquele elenco. Que, por exemplo, Guardiola no Manchester City. Se o Guardiola olhar e ver que um jogador não faz mais parte dos seus planos, se o Guardiola olhar e falar, não quero esse cara aqui porque ele não está fazendo bem o ambiente, ele não está agindo de acordo com as coisas que eu acredito em relação ao futebol, ele vai pro diretor e fala assim, olha, com esse cara aqui eu não conto mais, não vou colocar mais em campo, e se arranjar um jeito de vender, de emprestar, manda ele embora. E o que acontece? Ele é vendido e mandado embora, o jogador. Isso é normal. É um ambiente profissional onde tem um treinador, que é o chefe dos jogadores, e você tem diretores, que são chefes dos treinadores, mas o treinador é quem decide quem vai estar em campo, e esses jogadores têm que apenas obedecer aquilo que é a ordem do treinador. Ainda usando o exemplo do Manchester City. No ano passado era muito claro que o Guardiola tinha um problema com o João Cancelo, que ele é português, lateral da equipe do Manchester City, e ele vinha tendo problemas de relacionamento com o Guardiola não vinha gostando de algumas atitudes dele. O que o Guardiola fez? Virou para os dirigentes e falou, manda ele embora. O que eles fizeram? Arranjaram um empréstimo para ele foi para o Bayern de Munique, foi emprestado, até fez um bom trabalho no Bayern de Munique, voltou para o Manchester City agora, mas o Guardiola ainda não quer que ele continue por lá, então está sendo uma negociação para ele sair do Manchester City. O Barcelona hoje, inclusive, ofereceu, de acordo com o Fabrizio Romano, o Barcelona hoje fez uma oferta pelo João Cancelo, mas porque o treinador, que é quem tem as chaves, que é quem comanda a equipe, ele olhou e falou, eu não quero esse cara aqui, eu quero alguém assim, assim, assim. Ele virou para os diretores, os diretores olharam e falaram, beleza, se você não quer esse cara, a gente vai tirar esse cara daqui. E se você quer outro cara para poder fazer essa função, a gente vai atrás do cara que você quer. Isso é o mínimo no ambiente profissional de uma equipe de futebol. E não é isso que se vê no futebol brasileiro. Nem no Flamengo,
nem no Vasco, nem no Botafogo, nem no Botafogo até tem sido uma coisa parecida com isso, mas ainda nem dá pra se dizer exatamente isso, porque o Bruno Lage ainda acabou de chegar, mas o Botafogo vem sendo fazendo um trabalho profissional no futebol bem interessante, não dá pra criticar o Botafogo nesse ano até agora. Mas de resto, de maneira geral, você não vê isso acontecendo no futebol brasileiro. O máximo que você ainda vê é no Palmeiras, porque o Abel Ferreira ele tem um certo poder dentro do Palmeiras que acho que nenhum técnico no Brasil tem. Então ele teria essa capacidade, ele teria essa autonomia para tomar decisões. E obviamente a diretoria do Palmeiras ela geralmente tenta agradar ao seu treinador, mas no sentido de ter alguém que realmente entenda de futebol a ponto de ir conversar com o treinador e discutir questões de campo com ele, isso já não existe no futebol brasileiro. E a única forma de você ter uma equipe que vai estar o tempo inteiro competindo para vencer todos os torneios é ter uma equipe muito profissional, é ter profissionais qualificados para estar naquele ambiente. Mas e você? O que você acha em relação à situação do Flamengo de momento? Eu quero que vocês deixem aqui nos seus comentários, por favor, que eu quero ler tudo que vocês têm para poder me dizer, se vocês concordam, discordam das coisas que eu falei aqui, se você acredita que tem alguma outra coisa que eu faltou dizer, deixa aqui nos comentários para mim, por favor, eu vou agradecer a todos vocês que mandarem comentários, e eu também peço mais uma vez para que você que está aqui nesse vídeo e ainda não é inscrito, que se inscreva aqui no É do Jogo e que deixe o seu like aqui no vídeo, que isso ajuda imensamente no meu trabalho. Gente, muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui, um grande abraço e até a próxima.